A gente já foi muito antiético a clichê, né? Agora eu sou tá falando mal dos outros. Eu acho que agora você pode falar. Ele vem? Não vem hoje? Não, ele não tá aí não. Vem amanhã. Se tivesse aí hoje, ia sacanear ele. Ajudaria. Botar mais aqui, né? Que não. Eu encontrei com ele ontem na rua. Ele cortou o cabelo? É, a última vez que eu vi foi aqui. Eu não tenho contato com ele assim, né? E quando ele Caramba. foi a gente em ciclo, Todo alfabético. Ele é tão pequeno que tá. É igual fundamental. cara, Ele fala Amanhã os antigos Sei que ele já teve. porque o voto representa a democracia. e aí você não pode falar eu acho, você tem que falar eu penso. Ó, tudo que vocês estão me falando, honestamente, me parece que ele está o tempo inteiro falando da filosofia do Platão. Todos os conceitos e as perguntas que vocês fizeram. Vamos levar Pra achar de resposta logo. A gente vai ter que fazer uma carta amanhã de acordo Filosofia com o cara antiga de lá. maneira geral, né? Todo É verdade, né? A gente vai fazer uma capa, esqueci então. Ele falou sobre uma criança também. Tem que ser de acordo A música 8 anos. com o cara lá. Não, você vai Mau fazer a capa pra caráter, aquela né? pessoa. Não, é pra criança. Uma pessoa Eu acho que é o Pra filósofo. criança, pra um filósofo, ou Epílogo, pra acho uma que é pessoa que epílogo. você quer. Epículo, é pra criança. Epículo? Será? Não é epiteto, não? Não. Epicuro? Epicuro! Então, o Epicuro escreveu um texto chamado Carta sobre a Felicidade. Que aí ele está escrevendo como principal discípulo dele, assim, orientações sobre como ter uma vida feliz. Que o Epicuro, ele criou uma escola filosófica que ficou conhecida como epicurismo, por conta do nome dele. A gente tinha que ter trabalhado isso no primeiro ano, a gente não teve tempo, porque foi no remoto. Realmente. A gente tá E sofrendo. o epicurismo defende a ideia de que você deve deixar de lado os desejos que não são fundamentais para a tua existência. E aí ele entende que os desejos fundamentais para a tua existência é o desejo de comer, de beber, de dormir, coisas que fazem com que o teu corpo funcione bem. Todos os desejos materiais você deve abrir mão. Então, consumo, comprar uma roupa de marca, viajar, ter uma vida de esbórnia, beber muito, né? Assim, até com a questão da sexualidade também, você ter atividades sexuais apenas para reprodução, não como forma de prazer. Então, o epicurismo defendia que toda forma de prazer que não corresponde com a subsistência do corpo deve ser deixada de lado para que você busque uma vida Acho que a aula de amanhã. Até os gregos chamavam de ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma, do espírito, uma vida de paz, a coisa do autoconhecimento mesmo. Em 5 minutos ele resolveu. A gente sai muito drogado da aula dele, já. Larissa saiu uma vida tão grande. Com uma fumaça. Maresia. Exatamente. Então, aí amanhã a gente tem que fazer uma carta de acordo com o pensamento desse cara. Então, Não, a gente tem que fazer uma carta pra ele. Esse livrinho, Pra ele ou pra uma criança. Ou pra criança de 8 anos ou pra esse gente. livrinho do Epicuro, ele é tão fininho que talvez em 10 minutos vocês vejam. Se botar no Google agora, Carta sobre a Felicidade, de Epicuro, PDF, vai aparecer. É muito fininho mesmo. Eu acho que tem aqui na biblioteca, acho que é um dos livros que eu trouxe aqui. Talvez teu irmão tenha, porque era um livro que ele é muito baratinho, coisa de R$5. Eu sempre comprava na Bienal, sempre tirava no primeiro ano da época do que eu Eu não sei não, eu sei que você deu aquele da filosofia pra ele. O amarelo? Então, naquele amarelo você vai encontrar lá na parte da filosofia antiga, explicando o pensamento do Epicuro bem resumidamente. Vou ler hoje. Vai. Diz pra gente qual é o gosto da maçã. Da maçã O também. gosto da maçã, assim como o gosto de qualquer outro alimento, ele vai ser de acordo com a tua afetividade ao consumir aquele alimento. Mas preste atenção, quando o professor te pergunta qual é o gosto da maçã e te pede para explicar a coisa por meio de um argumento tautológico, isso significa que ele não está fazendo uma pergunta sem ser tautológico. Ele não pode falar logo. Então você tem que falar por meio de uma opinião mesmo, pessoal. Porque a tautologia é um conceito da lógica que está relacionado a uma verdade absoluta. E que você pode comprovar por meio de argumentos lógicos. Então, em princípio, seria inquestionável. Então a gente não respondeu errado. Mas o gosto... E ele E não aí aceitou. ele pode estar fazendo a pergunta a partir de um filósofo.
Se ele estiver usando como referência um filósofo, aí provavelmente essa pergunta tem uma resposta precisa. Eu acho que deve Por exemplo, ser. se for o Platão, para o Platão, como Platão é um filósofo que busca verdades absolutas, e ele vem da escola do Sócrates, e aí vocês devem se lembrar que a gente viu que o Sócrates encrencava na praça pública com a galera porque as pessoas tinham o quê? Opiniões sobre os assuntos e não uma resposta verdadeira. Então o que o Sócrates queria quando ele conversava com a galera em praça pública? Ele queria perguntar para todo mundo o que era justiça e queria que todo mundo respondesse da mesma forma. Porque isso daria para ele a crença de que existe um conceito de justiça, portanto uma verdade absoluta, de caráter tautológico. Embora a lógica nem existisse ainda, porque é o Aristóteles que vai inventar a lógica. Mas então, voltando à pergunta, quando alguém te pergunta o que é o gosto de algo, se for para responder como uma pessoa comum, você vai dizer que é o gosto que você acha que tem. Porque a tua impressão sobre aquilo é uma coisa pessoal, que envolve a estrutura fisiológica do teu corpo, a tua afetividade, as circunstâncias do momento, uma série de elementos. Mas se for para responder baseado em um filósofo, tem que seguir a crença daquele cara. Se o cara acredita que tem uma verdade absoluta, ele vai acreditar que o gosto da maçã tem que ser o mesmo para todo mundo o tempo inteiro, em todas as épocas, em todos os lugares. Tá vendo? Assim como o conceito de amor, de justiça, de felicidade. Deve ser com base em algum filósofo, assim, porque ele não fala. E provavelmente os Porque se filósofos... quem escolher que é doce, quem escolher que é doce, ele não Ah, obrigado, cara. Tu imprimiu agora ou tu tirou dali? Não, tá, vai ser. Ué, mas vai estragar o mural de vocês. Assim, me bota no seu quarto. Às 10 horas da noite. Por que que a água molhada? Até eu Ele tá errado, Porque a água molhada. tá subindo. Então, mas aí você tem que ter Gravando uma... da galera. Ô, Djalma, qual que é o gosto grego? Você tem que partir dos significados conceituais. Claro. A ideia de olhar tem qual significado? A ideia de água tem qual? A conexão desses conceitos gera uma outra compreensão. Então, muitas vezes, eu me lembro que os professores faziam esse tipo de pergunta para debochar do aluno, assim, no sentido de você perceber que quando a gente fala em termos de verdade, por mais que ao longo da vida inteira a gente esteja acostumado a acreditar que a verdade é sempre absoluta, válida para todos, em todas as épocas, em todos os lugares, ela é, como qualquer outro conceito, uma construção social. Então, você falar que a água é molhada, ou o gosto da maçã, ou o que é o amor, vai estar sempre relacionado, como a gente viu nas aulas de ética, aos valores morais daquela cultura. O que se estabelece como certo, como errado, como bom, como ruim, e isso envolve o gosto. Se a gente pensar o gosto de uma cultura, a gente pode falar em termos gerais. Qual é o gosto da cultura brasileira? Nós temos uma afetividade com as danças, com os esportes. Em termos gerais, podemos falar isso. Mas qual é o gosto de cada um de vocês? Nem todos vão gostar de dança, nem todos vão gostar de esporte. Então, a gente tem que ter muito claramente quais são os fundamentos desse tipo de questionamento. Eu pergunto o que é o amor no sentido universal ou no sentido particular? Particular, cada um de nós tem uma impressão do que é o amor. Por conta daquilo que já experimentou, aquilo que já sentiu. O que é o amor conceitualmente, eu posso pegar o dicionário e vou encontrar uma definição geral do que é o amor. Ele pergunta. Ele usou essas perguntas mais pra gente entender o conceito que ele tinha falado de sei que não sei, e não sei Toda que não vez sei. é isso. Pra explicar que a gente Fala não por aquela frase sabia, também, aquela frase de penso, logo existo. Então, o penso logo existe é uma frase do Aí ele Descartes, falou, né? que é um filósofo moderno. Existe Só sei que nada sei, uma frase do Sócrates, que é um filósofo da antiguidade. A ideia de que, assim, se existe uma verdade, nós não podemos alcançar, e se alcançássemos não poderíamos comprovar, é de um filósofo chamado Borges, que também é da antiguidade, que é Ele um tá falando de sofista. todo mundo junto, então, né? Pode ser. Doideira. Mas aí para vocês fica difícil porque eu tenho que dizer do que eu estou falando. Como é que eu vou conseguir responder um questionamento se eu não sei se a pessoa está me perguntando isso de maneira geral, porque eu respondo como eu, Raíssa, como eu, Djalma, como eu, fulano, Beltrano, Ciclano, ou a partir do referencial de um filósofo, que aí eu vou ter uma resposta que tem que ser alinhada com o que aquele cara defendia. Se o cara está dizendo que existem verdades absolutas, ele acredita que existem conceitos cujos significados são eternos. Então, toda vez que eu falar de amor, eu vou ter que falar sempre da mesma forma. Toda vez que eu falar de justiça, eu vou ter que falar sempre da mesma forma. Tá? Mas não vai ter aula com ele agora não. Eu não vou ficar falando.
pergunta chovendo? Ó, fica Fala assim, fala assim.